Bom, boa noite, irmãos. Deus os abençoe. Convido os irmãos à leitura do livro do Apocalipse, capítulo 20. O tema do nosso estudo hoje, o milênio. Nós vamos tentar ver aqui a visão puritana do milênio, né? E, de fato, é um texto polêmico, um texto bastante polêmico que, ao longo do tempo, tem gerado aí muita especulação, as pessoas têm forçado muitas situações, né, para tentar encaixar aqui, para tentar fazer algum sentido, né? Agora, eu tenho uma opinião particular que quanto mais o tempo avança, como no caso da nossa geração, né, mais fácil fica de compreender isso aqui. Porque nós já conseguimos ver coisas que cristãos de algumas décadas atrás, de 50, 100 anos atrás, não conseguiam ver. Né? E hoje nós vemos claramente, né, muitas coisas acontecendo no mundo que para eles seria impossível eles imaginarem como estaria o mundo hoje, né? Então, a visão puritana do milênio, eu acho que vale a pena a gente dedicar um tempo aí para analisarmos, tá? O objetivo do estudo é analisar o milênio e ver essa visão puritana da questão escatológica, mas nós não vamos defender ferrenhamente alguma coisa, nós vamos nos deter ao que está nas Escrituras, tá? Então, convido os irmãos à leitura no livro do Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um tempo. Vi também tronos, e nesse sentaram-se aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tá? Então, o que nós vemos aqui? Para facilitar a compreensão desse texto, tá? Eu separei ele em 4 partes, tá? Descrições que o texto aqui dá. Separei em 4 partes. A primeira, a prisão de Satanás, que vai do verso 1 ao verso 3. Tá? Depois, a ressurreição e reinado dos salvos, que vai do verso 4 ao verso 6. Depois, Satanás é solto e derrotado, vai do verso 7 ao 10. E depois, a última parte, o trono branco e a segunda morte, que vai do versos 11 ao verso 15, tá? Antes da gente entrar no estudo propriamente dito aqui do milênio, tá? Nós vamos ver o seguinte: existem, né, basicamente 3 teorias, tá? 3 teorias sobre o milênio. A primeira, os que defendem a primeira são chamados, a primeira teoria, né, da escatológica aqui, é chamada de pré-milenismo. Eles ensinam que Cristo voltará antes do milênio, o milênio literal. Cristo voltará antes do milênio, prenderá Satanás e os santos reinarão por 1000 anos literais. Tá? Para cada uma dessas 3 interpretações aqui do milênio, eu vou deixar uma pergunta, para depois, durante o estudo, a gente ver qual dos 3 é mais razoável nós crermos, que a pergunta possa encontrar uma resposta no texto, tá?
Então, nesse pré-milenismo, fica a pergunta. Embora usem vários argumentos, né, a conta deles parece não fechar. A pergunta será, Cristo voltará apenas para prender Satanás e depois voltará novamente? Não faz sentido. Tá? Embora nós respeitamos, né, os pré-milenistas, acreditam que Cristo voltará, prenderá Satanás, vai reinar por 1000 anos, né, e depois vai continuar. Cristo voltará antes do milênio, prenderá Satanás e os santos reinarão por 1000 anos. Isso que diz o pré-milenismo. Depois Cristo voltará definitivamente. Nesse caso, seriam 2 voltas de Cristo. Tá? A outra é o pós-milenismo. A outra teoria é o pós-milenismo. Tá? Seria um reinado de Cristo próximo ao final dos tempos. Tá? Cristo ainda não instaurou o seu reino e voltaria perto do final dos tempos, né? A pergunta seria, Cristo voltaria para instaurar o seu reino, reinaria sobre ímpios, convivendo novamente com o pecado no mundo? Como ele conviveu com o pecado quando ele esteve aqui. Ele foi morto por pecadores e ímpios, né? Então, quer dizer, nesse reinado, essa volta dele, onde ele reina de novo, onde ele estaria reinando, ele estaria convivendo com situações pecaminosas no mundo de novo? Uma pergunta que a gente não encontra resposta no texto. Tá? E a terceira teoria, que nós não... existem reformados que acreditam no pré-milenismo ou no pós-milenismo, né? Embora a grande maioria, como eu, a gente se identifica mais com o amilenismo. Tá? Mas o amilenismo também vai deixar uma pergunta aqui, que nós vamos tentar responder no texto, tá? O amilenismo seria o seguinte, o milênio não é literal, não seriam 1000 anos literais, mas um longo período de tempo. O milênio não seria literal, já está acontecendo, Cristo reina no céu e os seus santos na terra, tá? À espera da sua segunda vinda, tá? A pergunta que deixaria o amilenismo meio que em xeque mas os salvos ressuscitados que viveram e reinaram com Cristo, porque o texto fala isso, nós lemos aqui, né? Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, tá? Então, como seria isso nesse período? Eles já ressuscitaram? Cadê eles, né? Então, essa seria a dificuldade do amilenismo, tá? Ainda antes de entrar no estudo, mais um detalhe, né? Os que creem no amilenismo, tá? Não concordam com o nome que foi dado teologicamente para isso, porque a palavra amilenismo sugere não haver milênio, tá? Com esse A na frente, sugere que não tem o milênio, tá? Na verdade, o amilenista, ele crê que tem o milênio, mas ele não crê no milênio literal. Ele crê no milênio porque é bíblico, está aqui, mas não no milênio literal. Então, nós nos enquadramos mais nesse amilenismo do que nas outras duas, mas não concordamos com esse nome teológico aí que é dado amilenismo, que sugere não haver milênio, tá? Um dia como 1000 anos e 1000 anos é como... Isso, exatamente, né? Pedro fala isso, né? Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, tá? Nós temos 2 formas de estudar esse texto do milênio, tá? E vamos tentar responder as perguntas de cada uma das interpretações acima. Pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo, tá? Temos 2 formas de estudar. A primeira é juntar versículos de outras passagens e tentar encaixá-los no capítulo 20 do Apocalipse. Isso nós não vamos fazer, tá? Porque, por exemplo, se nós quiséssemos defender uma dessas 3, nós ficaríamos procurando versículos a dedo, né? Escolher a dedo e tentar... Mas nós temos que olhar a Bíblia inteira, tá? A outra forma, que é a forma que a gente vai tentar estudar aqui, né? Embora será bem resumido, mas eu creio que vai dar para dar uma noção, né? É nos aprofundarmos no que diz o capítulo 20 do Apocalipse, né? E ver se há passagens em outros livros que possam nos trazer luz sobre esse texto. Essa é a forma que nós vamos estudar o texto aqui, tá bom? Importante ainda lembrar que a linguagem do livro, ela é simbólica,
Tá? Primeira parte, a prisão de Satanás, que vai do verso 1 ao verso 3 de Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele selo, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, né? Então nós vemos aqui algumas coisas, tá? Primeiro, Deus envia um anjo, né? Com uma chave na mão, tá? A chave de um abismo e uma grande corrente. Então, ou seja, isso indica que Satanás ele perde a potência, ele perde a força dele, tá? E qual que é o objetivo dessa prisão de Satanás durante esse período? Para não mais enganar as nações até que se completem os 1000 anos, tá? Agora, olha só que interessante. Não quer dizer aqui que Satanás perdeu o poder de seduzir as pessoas ou de tentar as pessoas. Mas diz que ele perdeu o poder de enganar as nações, tá? Então veja, antes de Cristo, como que era o mundo? Não existia nação, um país ateu. Nunca existiu isso. Todo país tinha sua religião. E o que predominava no mundo? O paganismo. Todas as nações eram pagãs. Todas as nações, tá? Deus então levanta um povo lá em Abraão. Deus levanta Abraão, levanta um povo. E o único povo que era monoteísta e que adorava a Deus é o povo que Deus levantou através de Abraão. O resto do mundo todo, tá, praticava o paganismo. Então, o que acontece? Todas as nações do mundo eram pagãs, tá? Quando Cristo veio e instituiu a sua igreja, e os apóstolos começaram a pregação da igreja, a igreja prosperou. E aí, o paganismo foi diminuindo, e a mensagem da igreja e a moral de Deus pregada pela igreja foi influenciando as nações, os seus códigos penais, né? As suas constituições, todas elas eram fundamentadas na moral e na lei de Deus, tá? Isso não quer dizer que o indivíduo não era tentado por Satanás, é claro que era, certo? Mas as nações, tá? Aparentemente, elas não sofriam, elas não estavam tão enganadas assim por Satanás, porque elas guardavam a moral, né? E até mesmo o indivíduo normal, vamos dizer assim, do cotidiano, do dia a dia, né? As pessoas naturais, elas tinham um certo cuidado com a moral, tá? Mesmo quando as pessoas tinham questões de adultério, de imoralidade, faziam isso de formas reservadas. As pessoas tinham cuidado em preservar a moral, em preservar a questão dos filhos, de mulheres. Era muito... O homem pensava 2, 3 vezes antes de se separar de uma mulher, para não deixar a mulher se tornava até, diziam que era mal falada, né? Então, aquele negócio que não, hoje, coisas que não acontecem mais hoje, mas eles tinham esse cuidado todo, tá? Então, o que nós podemos tirar aqui de lição, tá? Nós vemos que a soberania de Deus, né? Ele envia aqui um anjo, tá? Para prender Satanás, e o motivo dessa prisão é para que não mais enganasse as nações. E esses 1000 anos, como a interpretação do livro não pode ser literal, esses 1000 anos indicam um longo período de tempo, tá? Então ele indica um longo período de tempo, tá? Então nós vemos aqui que a prisão de Satanás, ela inicia o milênio. Segundo o texto aqui, a prisão de Satanás inicia o milênio. Em Apocalipse 12:9, diz que Satanás é o sedutor de todo mundo. E no verso 10, a declaração que veio a salvação. Então aqui, ele perdeu um pouco do seu poder, tá? Vamos ver algumas passagens que podem nos dar a ideia que quando Cristo veio, né? Quando Cristo veio a sua primeira vinda, tá? Cumpriu a sua missão no mundo, Satanás perdeu o poder. Satanás, ele perdeu a potência que ele tinha de enganar nações, tá? Nós vemos aí um longo período de progresso da igreja, embora houve o desvio da igreja Católica Romana, mas mesmo assim, né,
Deus levantou os reformadores, tinham grupos fiéis durante aquele período e tal. E depois disso, né, principalmente depois da reforma, um período muito grande de progresso da igreja e do evangelho pregado no mundo. A moral de Deus, tá? Vamos ver algumas passagens bíblicas que podem nos fazer entender que Satanás foi acorrentado na vitória de Cristo na cruz. Se os irmãos quiserem acompanhar, Evangelho de João, capítulo 12, versos 31 a 33. Se alguém tiver alguma pergunta, pode interromper e fazer, viu? João, capítulo 12, versos 31 a 33. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Olha só, Jesus falando isso no seu ministério terreno, tá? Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então veja que Jesus ele fala, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem que é o príncipe do mundo? Satanás, né? O mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo chega a chamar Satanás de Deus deste século, que é com letra minúscula, né? Então diz aqui que ele foi expulso. Expulso para onde seria isso? Tá? Então nós vemos aqui que há uma relação, né? Ou pode haver uma relação com o Apocalipse 20, né? Que Satanás então ele foi lançado, preso uma corrente. Essa é uma mensagem simbólica, né? Para nós termos uma ideia que ele foi detido e foi diminuído o seu raio de ação, tá? E Jesus fala, ele foi expulso. Também aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 27. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será... aí depois ele vai falar do pecado sem perdão do Espírito Santo, né? Então o que ele fala aqui? Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Então veja que Satanás, na linguagem bíblica, ele está sendo relacionado como o príncipe deste mundo, que seria expulso, tá? E Jesus fala, ninguém pode saquear a casa sem antes amarrar o valente. Então, ele fala, seria algo como ele acorrentou Satanás, tá? Para que Satanás não mais seduzisse e enganasse as nações, né? Para que a igreja prosperasse por um tempo longo e a mensagem de Cristo fosse pregada no mundo, porque a escatologia diz, e será pregado o evangelho do reino a todas as nações, não diz a todas as pessoas. E o texto aqui está dizendo nações, tá? Ele é o enganador das nações, né? Que o evangelho seria pregado em todas as nações, o evangelho do reino pregado em todas as nações, então viria o fim, tá? Hoje dificilmente uma nação que nunca recebeu. Tem nações que eles não podem pregar Cristo lá, mas eles já receberam a mensagem do evangelho lá atrás. O caso do Oriente Médio, por exemplo, aquela janela 1040 que eles falam ali, né? Os apóstolos pregaram ali. Se bobear, eles foram os primeiros a receberem o evangelho depois dos judeus, tá? Eles e os gregos, romanos, né? Que eram as nações mais influentes da terra, tá? Também a primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então veja que quando Cristo veio, quando Cristo se manifestou no mundo, né, e teve o seu ministério terreno, Cristo destruiu obras do diabo, e entre elas esse poder de
de tirar esse poder de Satanás e enganar as nações. Então, o que nós percebemos historicamente? A igreja começou a prosperar e o paganismo começou a diminuir, tá? Pessoas que praticavam paganismo nem falavam isso abertamente como eles falam hoje, tá? Se você pegar foto, eu não estou censurando, né, tatuagem, essas coisas, mas os pagãos tinham essas práticas de tatuagem, marcar o corpo, né? Se você pegar fotos de jovens dos anos 70, 80, não vão muito longe na história. Mais longe ainda, mais você pega mais ainda. Mas vamos pegar a história recente. Se você pegar uma foto de praia, por exemplo, uma foto de praia, de jovens na praia dos anos 70, 80, você não vê ninguém com tatuagem. Você não vê ninguém com tatuagem. Os que tinham eram recriminados. Se tinha, acontecia muito nas cadeias, eles marcavam, os bandidos. Questão de cadeia, assim. Cadeia. Mas depois, quando começou ali ser uma coisa fora da cadeia, ainda era mal vista. Ainda era mal vista. Meu pai falava muito. Sim, Que tinha, exatamente. Você não conseguia um emprego bom. Não conseguia emprego, exatamente. Hoje em dia, se você pegar uma foto de praia, de jovens, é difícil que não tem tatuagem. Alguns, né? Você nem consegue ver a pessoa praticamente, só tatuagem, de cima para baixo. Pra onde eu vou, eu vejo pessoas tatuadas. Exatamente, mas está assim mesmo. Difícil é não achar hoje. Não achar. É o homem que tem uma tatuagem. Tatuagem. Né? Exatamente. Outra característica, uma característica do paganismo. Outra característica do paganismo, imoralidade. Os cultos pagãos, eles eram imorais, né? Imoralidade no mundo sempre existiu, né? Mas durante o período de progresso da igreja, a moral era preservada. As pessoas faziam essas coisas reservadamente. Hoje não, né? Hoje os jovens têm sexo livre. Você pode ver isso até pelas músicas, pelos filmes. Hoje em dia é difícil você assistir um filme onde não tem um palavrão ou uma cena mais estranha, né? É difícil até você pegar seu filho, você está criando seu filho lá na igreja e tudo, você vai assistir um filme, você não sabe que tipo de cena vem pela frente, que pode ser que ele veja ali de repente de uma hora para outra. Às vezes o filme nem tem nada de conotação sexual, mas aparece alguém nu ali, alguma coisa, ou alguma situação assim, né? Foi ontem, voltando só em relação à tatuagem lá, eu estava vendo, eu não lembro que canal que foi no YouTube, as pessoas estão se arrependendo de ter feito tanta tatuagem e estão querendo tirar. Querendo tirar. E assim, tipo assim, o valor varia de 700 reais a mil e pouco. Para retirar. A sessão. Além de ser dolorosíssimo. Nossa. É tipo uma tinta branca que eles vão passando, né? E assim, dependendo se for muito antiga, acho que talvez 1, 2 sessões aí já era, né? Tem que fazer umas 2 sessões ou 3. Normalmente é 4, 5 sessões. Nossa. E aí no bolso pesa, hein? Pesa. Nossa, É grana e dor, né? Ele falou. Tem aquele rapaz que se converteu, né? Que tirou todo. Era o homem mais tatuado do mundo. Ele se converteu e tirou tudo. Um rapaz que se converteu. Isso. Eu vi ele, foi por isso que eu vi. Ele era o homem mais tatuado do mundo. Teve outro comentário no mesmo vídeo, na mesma Um sequência. monte de gente querendo tirar mesmo. Né? E ainda, Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então veja como começa a fazer sentido mesmo a ideia dos puritanos do amilenismo, né? Colossenses 2, 14 e 15. Tá? Então na cruz, Cristo despojou. O que é despojar? Os despojos eram assim, por exemplo, quando uma nação vencia a outra numa batalha, eles pegavam os despojos, tiravam os bens daquelas nações, daqueles vencidos e levavam. Era direito deles. Era como uma ética de guerra, né? Então, o que venceu, pegava animais, pegava bens, prata, ouro, tal, né? E levava. Exatamente, tá? E aqui fala que Cristo, nesse momento aí,
que ele morreu na cruz e triunfou, né? Ele despojou os principados e as potestades. Então ele tirou coisa deles, né? Você veja como vai fazendo sentido isso. Vai amarrando, né, e tal. Ainda temos aquela pergunta, mas e a ressurreição? Os primeiros, a primeira ressurreição, né? Ainda temos essa pergunta pela frente, mas nós vamos vendo aqui que está sendo construída uma ideia bíblica dessa escatologia ela ser confiável, tá? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Cristo venceu ali, tá? Então quer dizer, ele ainda não derrotou totalmente o diabo, né? Ele vai voltar e derrotar finalmente o diabo, né? O texto diz, é necessário que ele seja preso por um período e depois solto por um pouco de tempo. Porque é necessário, não nos foi revelado. Nós simplesmente não sabemos. O que não está revelado nas Escrituras, nós não sabemos. Podemos ter uma ideia, pensar do porquê, né? Mas Deus tem seus propósitos, Deus sabe o que faz. Nós confiamos completamente, né, em Deus e no porquê das coisas, tá? Vamos para a segunda etapa, a ressurreição e reinado dos salvos, que vai dos versos 4 ao verso 6. Verso 4, 4 a 6, vamos ler tudo aqui. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então, olha só. Vi tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Tá? Então, Cristo lhe deu autoridade à sua igreja. Cristo lhe deu autoridade à sua igreja, tá? Até bem pouco tempo atrás, veja como parece, né? Parece não. É até bem evidente, tá? Que nós estamos vivendo num período de neopaganismo. Um período de menos cristianismo e mais paganismo de novo. Parece que a coisa está invertendo. Até bem pouco tempo atrás, ninguém casava fora da igreja. Eu lembro quando começou essa onda de casamento no civil, tá? Antes, todo mundo casava na igreja. Casava na igreja. Mesmo que a pessoa não congregava, nunca ia lá na igreja e tal, mas ela sempre convidava, ou a maioria na igreja católica romana, né? Que ela tem as suas regras ali, a pessoa tinha que cumprir lá aquelas regras, se fosse aprovada ela casava lá. Ou convidava um pastor, pedia para uma igreja se podia casar. Quantos desses nós vimos? Principalmente nós que somos um pouco mais velhos, né? Então, até bem pouco tempo atrás, ninguém casava fora da igreja. Até bem pouco tempo atrás, ninguém deixava de batizar as crianças e tudo. Mesmo que não congregasse, mesmo que não levasse a igreja muito a sério e tudo e tal, né? E de um tempo para cá, essas coisas se perderam totalmente. Não existe mais esta, né? Então, Cristo, ele deu uma autoridade para a igreja que durou muitos séculos. Durou muito tempo a autoridade da igreja, tá? Pessoas que eram excomungadas, por exemplo, elas tinham dificuldade até de arrumar emprego. Pessoa que passava por um período de excomunhão na igreja. Hoje em dia ninguém liga, né? Ninguém nem quer saber, né? Pessoa, se deu problema na igreja, ela pega e vai para outra. Né? Como se Cristo não soubesse o que aconteceu. Então, aí, simplesmente, essas coisas têm sido mudadas durante o tempo, tá? Mas vai falar dos mortos. Então, nós vemos, né? Os restantes dos mortos... os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Mas teve os da primeira ressurreição, certo?
Bem-aventurados esses da primeira ressurreição. Então nós vemos aí duas ressurreições, certo? Bem-aventurados que estão na primeira ressurreição, porque para eles não haverá condenação, tá? Os outros serão ressuscitados depois e serão julgados e condenados. Esse é o ensino bíblico falando resumido. A gente pode procurar aqui as passagens bíblicas, mas isso vai demandar tempo, né? Então, esta questão é a pergunta que fica no milenismo. Então, como que esses da primeira ressurreição, quer dizer, esses que morreram já ressuscitaram? Acontece, irmãos, que na visão escatológica do amilenismo, a primeira ressurreição ela não é física, ela é espiritual. Quero convidar os irmãos aqui, em Efésios, capítulo 2. Vamos ler aqui até o verso 7. Tá? Olha só. Efésios, capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do verso 1, tá? Ele, né, Cristo, tá? Cristo vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tá falando aqui para pessoas vivas, né? Só que mortos espiritualmente, mortos em delitos e pecados. E ainda vai dizer que todos nós estávamos nessa condição, todas as pessoas do mundo estavam mortos em delitos e pecados. Alguns ele deu vida, certo? Que são os convertidos. Então veja lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós, sem exceção. Todo mundo no mesmo barco. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos igualzinhos aos outros, aqueles que não se converteram. Nós vivíamos exatamente como eles. Mas Deus, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Agora preste bem atenção aqui, Bem-aventurados da primeira ressurreição, certo? Que reinaram com Cristo. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Aqui está no verbo passado. Esse ato ele já fez. E nos ressuscitou. Não diz assim, e nos ressuscitará na primeira ressurreição. Não está dizendo isso. Está dizendo nos ressuscitou. Tá? Então veja. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pelos méritos de Cristo. É graça de Deus, né? Não é mérito de nenhum de nós. Tá? E juntamente com ele nos ressuscitou. Isso já aconteceu. Ele já ressuscitou a gente. Isso aqui está no passado. Tá? No original grego, isso aqui está no passado. Tá? E eu creio que em toda a tradução isso está no passado, né? E nos ressuscitou, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nós estamos aqui, não estamos? Mas nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós estamos reinando. Também creio nisso. Até mesmo Com que certeza. o convertido verdadeiro, ele está aqui, mas ele não se sente daqui. Exatamente. Ele sente falta de algo que é maior. Sim, E assim eu tenho essa sensação. Com certeza. Desde criança. Sim. Aí quando uma vez eu tive um estudo sobre essa passagem, foi onde eu vim entender. A gente está aqui, nosso corpo está aqui, mas nós também já Estamos lá. E assentados. Né? Exatamente. No momento, né? Então, quando diz isso, assentados nas regiões celestiais, nós estamos com Cristo já reinando. Tá? Então, e essa primeira ressurreição já aconteceu na nossa vida. Tá? Então, por isso que fala, né? Depois ele vai ressuscitar, depois que tudo se consumar, ele vai ressuscitar os outros. Mas ele fala assim, bem-aventurados que participaram da primeira ressurreição. A primeira ressurreição ela é espiritual. Tá? Nós não estamos lá de corpo, né? Carne, assim, Isso. estaremos, né? Enquanto ainda não, mas nós estamos sim. Tanto lá Sim, né?
E essa ressurreição porque nós estávamos mortos em delitos e pecados como todo mundo. Tá? Então, esses são os que são salvos. Tá? Então, aí o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouro, olha só, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tá? Então veja que das três perguntas, das três teorias escatológicas acerca do milênio, o pré-milenismo, a pergunta não tem resposta, pelo menos eu não conheço. Tá? Eles argumentam de fato, eles argumentam e tal, mas não fecha a conta. E a terceira, o pós-milenismo, também, a pergunta também não... Como assim? Cristo ele vai reinar com os ímpios de novo e tal, né? Vai voltar 2 vezes? Como? Não tem como, né? Mas do milenismo, que o obstáculo era... Mas e os ressuscitados? Os da primeira ressurreição? Aqui nós encontramos um caminho bem confiável. Não estou dizendo que todos nós temos que ser amilenistas, tá? Para ser reformado, para ser membro da igreja reformada, você não precisa crer no milenismo. Né? Você tem que crer nas confissões. As confissões reformadas, né, a questão escatológica, fica em aberto. Nós estudamos, tá? Mas como é algo assim que não dá para fechar mesmo questão pela Bíblia, né? Então, aquilo que a Bíblia não fecha a questão definitiva, a gente não fecha. Mas nós vemos que o milenismo ele faz todo sentido, né? Porque aqui está dizendo de uma ressurreição espiritual. Fala assim, e nos ressuscitou nele, né? Então é de fato uma ressurreição espiritual, tá? Então nós vemos aí que esses séculos aí que vieram após Cristo pode ser o milênio, tá? O milênio aqui de Apocalipse 26, né? E em 1 Pedro 2,9 fala que sacerdotes que reinam com ele. 1 Pedro 2,9 é bem conhecido, né? Fala assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Tá? Então, aqueles que reinam, né? E todos nós temos esse sacerdócio aí de... Né? Não é comum as pessoas falarem assim, eu não vou na igreja, não. Você convida a pessoa para ir na igreja, né? Eu não vou não, mas ora por mim, né? Ora pela minha vida, ora pela minha enfermidade, ora pela situação que eu estou passando aí financeira. É comum fazer isso, né? E nós oramos por eles. É sacerdócio. Nós oramos por eles, tá? Com todo carinho, né? Mas queríamos que eles viessem com a gente, né? Eles não vêm e a gente ora, né? Então, tá? É assim, irmãos. Veja como vai construindo bem a estrutura, tá? Eu coloquei uma nota histórica aqui, embora eu já tenha comentado um pouquinho a respeito, tá? Eu vou ler para os irmãos. A escatologia puritana. Escatologia puritana, ela ensina que o milênio se inicia com Cristo amarrando o valente que é Satanás, com sua vitória na cruz. O sacrifício, a ressurreição, a assunção e o assentar-se ao lado de Deus no trono. Dá-se então início ao reino de Deus. É o período onde a igreja prospera, a moral de Deus rege as constituições das nações. Satanás que reduzia as nações, Satanás que seduzia as nações com o paganismo, perde poder de fazer isso. A era da igreja é instaurada. No final do milênio, Satanás será solto por pouco tempo. O paganismo volta como religião a ganhar força. A imoralidade prospera e a igreja parecerá vencida, até que finalmente Cristo volta, derrota Satanás e traz o juízo do trono branco, Agora, olha só, eles defenderam essa tese aqui no século XVII. Eles não conseguiam ver o que nós estamos vendo hoje. Eles não tinham isso na época deles. Na época deles, a igreja estava reinando, prosperando. Eu acho que eles não conseguiam imaginar como estão os nossos jovens hoje, nesses bailes funks que eles fazem no meio da rua já, né? E tantas outras, tantos absurdos que nós estamos vendo, né? A gente está vendo uma mudança tão
tão grande, né, no mundo, e é inevitável perceber que o paganismo está ganhando força como religião, tá? Diversos filmes para crianças, desenhos para crianças, né? Totalmente com características, tá? Do que os pagãos faziam, né? Então, se você olhar como que era a forma de culto dos pagãos, o que eles acreditavam, né? Como que eles se comportavam, como que eles eram fisicamente, com o corpo marcado, aquelas coisas todas. Então nós vamos ver que esse paganismo está aí. É difícil não associar, né, com o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Tudo bem? Temos alguma pergunta, algum comentário? Não? A terceira parte. O trono branco e a segunda morte. Terceira não, já a quarta parte essa. O trono branco e a segunda morte. Dos versos 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tá? Então a expressão da sua presença fugiram a terra e o céu revela como será terrível. Isso é uma revelação de algo terrível, assustador, que a humanidade nunca havia experimentado algo assim. Embora tenha páginas assustadoras na história da humanidade. Tem páginas, episódios que aconteceram na história da humanidade que você fala, mas como que fizeram isso? Né? Como que fizeram um negócio desse? Tá? Então, revela como será terrível isso. E será um julgamento inflexível e sem misericórdia. Esse julgamento agora, ele não tem mais misericórdia. Então, o ministério de Cristo, Jesus veio buscar e salvar o perdido, né? Então, a oportunidade, enquanto estamos vivos, de nós pedirmos a Deus, Senhor, me ressuscita espiritualmente. Eu lhe peço isso, eu entendo isso intelectualmente, tá? Sinto meu coração duro. Muitas vezes é necessário fazer isso. E pedir para Deus, porque a salvação pertence a Ele. É só Ele que pode nos salvar, né? Mas eu entendo isso intelectualmente, mas sinto meu coração duro, então eu clamo ao Senhor. Tenha misericórdia de mim, me ressuscite espiritualmente. Me dê vigor espiritual, me dê força espiritual de novo. Ou uma nova força, né? Me fortaleça espiritualmente, me ressuscita espiritualmente. Tá? Ele que decide, né? Se ele atende essa oração, não. Mas eu creio que aquele que sentiu o desejo, a necessidade de fazer essa oração, é porque está sendo chamado por ele de fato. Eu creio totalmente nisso. Porque aquele que não, ele nem liga para essas coisas. Ele não está nem aí para ele. Para ele, ele fala assim, isso daí é só uma religião, né? Não tem preocupação nenhuma. Cada um tem a sua fé, essa forma que você acredita, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, como se houvesse várias verdades, né? Então, mas aquele que entende isso intelectualmente fala, não, Senhor, eu preciso disso. Eu olho para mim, eu me sinto duro, frio, eu preciso disso, né? E clama, eu creio que é um chamado. A pessoa está ouvindo o chamado. Coisa aí, né? E aí, foi indo, tá? Então, irmãos, os da segunda ressurreição, tá? É cena de tribunal mesmo. Abriram livros, no plural, tá? Ó, tem o livros, quer ver? Olha só, Salmo 69, 28. Vamos ver aqui rapidinho antes de terminar. Salmo 69, 28. Salmo 69, 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Então, Deus não tem só o livro da vida, tá? Tem esse livro dos vivos, tá? Quando a Bíblia fala de riscar o nome do livro, não é do livro da vida. O livro da vida
Está escrito antes da fundação do mundo. Deus não fica escrevendo e apagando. Agora, essas passagens que falam que nem Moisés lá, acho que não sei se é Deuteronômio, uma hora que Moisés está lá contrariado com Deus, ele fala, Senhor, risca o meu nome do teu livro, né? Não é o livro da vida, Moisés está pedindo para morrer, me tira do livro dos vivos, risca meu nome do rol dos vivos, né? Seriam os ativos desse mundo, né? Risca meu nome, tá? Então, é esse livro aqui de Salmo 69, 28, vai ser aberto. Salmo 139, 16. Olha só a soberania de Deus aqui, irmãos. Esse livro vai ser aberto. Salmo 139, 16. E é um salmo lindo, né? Esse aqui é o salmo que eu mais gosto, é esse, né? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, olha só a soberania de Deus, tá? Esse livro vai ser aberto. Falou, ó, te dei tanto tempo de vida, ó, dei para você, né? O que você fez? Você ficou fazendo o quê com isso daí? Aí, mas só que é o seguinte, esse julgamento aqui, ele é inflexível. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados os que têm participação na primeira ressurreição, que é aquela ressurreição espiritual, né? A ressurreição para a vida, né? E o outro é para a condenação. Exatamente. A primeira ressurreição é para a vida. A segunda ressurreição, ela é sem misericórdia, é inflexível. Vai ser aberto os livros aí, porque da primeira ressurreição tem uma substituição. Deus, quando olha para nós, ele vê os méritos de Cristo, ele não vê os meus pecados, os nossos, que nem essa arrogância que eu tive, que eu contei para os irmãos. Deus nem vê isso mais, ele vê os méritos de Cristo em mim, né? E em todos os salvos, tá? Agora, dos outros não tem os méritos de Cristo ali. Ele vai ver o pecado da pessoa mesmo e, inflexivelmente, vai ser condenado, não tem como. Porque o pecado separa a pessoa de Deus. O salário do pecado é a morte. E todos pecamos, todos, sem exceção nenhuma. Não tem um melhor que o outro. Você pega lá o homem mais religioso do mundo, mais consagradão, aquele que vive consagrado mesmo, ele é pecador, infelizmente, né? Ele pode relutar, lutar, mas ele é, enquanto estiver nesse corpo, né? Quando a gente sair desse corpo, é a redenção final, tá? Então, e a própria Bíblia aqui, ó, a própria Bíblia será aberta. Olha lá, João 12, 48. Olha só como muita gente vai ser condenada, irmãos. Muita gente vai. Olha, e Jesus, ele fala isso aqui abertamente para aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles judeus. João 12, 48. Olha só. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta o julgará no último dia. A própria palavra que Cristo tem falado é a Bíblia aqui, ó. Ele é o verbo, né? Então, ele fala assim, quem me rejeita e não aceita a minha palavra, tem quem o julgue. A própria palavra que eu falar, essa o julgará no último dia. Então, veja que serão abertos, né? Não só o livro da vida, mas vários livros, tá? O livro da vida é escrito desde a fundação do mundo. Olha lá, Apocalipse 17:8, para você ver como não é o livro da vida que Deus fica riscando e mudando as coisas. O livro da vida é o definitivo. O livro da vida é o livro, é o rol de membros do céu. Olha só, não há engano de Deus aqui. 17:8, Apocalipse 17:8. Ó, a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é do Brasil. Desde a fundação do mundo. Quem que estava lá na fundação do mundo? Que ser humano estava lá? Não tinha ninguém. Então aquele argumento que fala, não, que ele começou a escrever como o primeiro. Não, o primeiro foi Adão. Adão não estava na fundação do mundo. Ele não estava. Ele veio bem depois. Adão foi no último dia da criação. O homem é o último da fila. Ele chegou depois. Então, vem aqui o livro da vida escrito antes da fundação, ou desde a fundação do mundo. Tem passagem até que fala antes, e tem passagem que fala desde a fundação do mundo, né? Então, bem antes do homem existir.
Então, antes do primeiro homem existir, Deus já tinha colocado o nome escrito no livro da vida. E aqueles que não estão escritos no livro da vida, esses perecerão eternamente. Tá? Então é por isso que é necessário nós passarmos pela primeira ressurreição, tá? Porque a segunda morte é a condenação eterna. Então os que não passarem pela primeira ressurreição, que é quando Deus, pela graça, né? Pela graça dele, nos dá vida espiritual, tá? Esse que não passar por isso vai se perder eternamente. E eu vou falar, viu, irmãos, o inferno não vai ser brincadeira, não. Tem pastor hoje que é intimidado, porque nas redes sociais aí fica falando, não, porque ficam falando do inferno, porque querem manter as pessoas com medo para seguir religião. Nada disso, ninguém segue por medo, não. Não. E tem pastor que é intimidado e fala isso, mas a gente tem que pregar tudo o evangelho, a gente tem que pregar as bênçãos, as promessas e as bênçãos, e tem que explicar também que o céu é lindo, e tem que explicar também que ali vai ser uma eternidade dura, de sofrimento. Não vai ser algo bom, não. Lembra a passagem do rico e do Lázaro, que o rico fala com Abraão? Senhor, pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar meus lábios. Isso aí demonstra uma tribulação física, um sofrimento físico. Tá? Não é quando a pessoa, que a gente tem visto muita gente morrer de câncer hoje em dia, né? Aí fala, pelo menos morreu e descansou. Se for com Cristo, sim. Se não for... Aí que começou os problemas. É bem menor do que... com certeza. Do que a eternidade com câncer. Imagine se for o caso, né? Exatamente. A eternidade com câncer. Então, a doutrina do inferno, irmãos, é a doutrina mais justa da Bíblia. A doutrina da salvação, ela não é justa. A doutrina da salvação, ela é misericordiosa. É misericordiosa, não é uma doutrina justa. O justo seria nós sermos condenados também. Esse seria o justo. Né? Mas a doutrina da salvação é uma doutrina misericordiosa. A doutrina do inferno, ela é justíssima, né? Justíssima, justíssima. Tá? Porque o homem, o agente do mal no mundo é o homem e a mulher. É o homem e a mulher, o agente do mal no mundo. Quem faz o mal? Uma vez o cara perguntou para mim, por que Deus permite a fome? Por que Deus permite pessoas com frio? Por que Deus permite violência contra a criança? Se Deus é bom? Eu falei pro cara, mas é exatamente isso que Deus vai perguntar para nós. Por que você permitiu a fome? Por que você permitiu pessoas com fome do seu lado? Por que você não agasalhou alguém que estava precisando? Porque não cuidou. Né? É aquele que maltratou a criança, por que ele fez isso? Deus vai perguntar, por que você fez isso com a criança? Certo? Mas nesse julgamento aqui. Nesse julgamento reflexivo. Por que você preferiu o cachorro? Né? E tantas outras coisas, né? Então, irmãos, essas pessoas aí que matam à toa por causa de um celular, você acha que não vai ter justiça para Deus? Acho que vai. Claro que vai. Né? Então, irmãos, terminamos aqui o estudo, né? Vamos à conclusão. O estudo, partindo do aprofundamento do próprio texto, né? Nós fizemos bem resumidão, né, irmãos? E procurando passagens que eu apoio, tende para a interpretação do amilenismo. Né? O nome amilenismo é um nome errado, ao meu ver. O nome que deram. Porque amilenismo indica que não tem milênio. Não, nós cremos que tem um milênio. Eu creio que tem um milênio. Eu só não creio no milênio literal, que vai ser depois, com 2 voltas de Cristo, não. Eu creio que já está acontecendo desde a primeira vinda de Cristo, porque a primeira vinda de Cristo foi a plenitude dos tempos. Colossenses 1 fala isso. É a plenitude dos tempos. Onde houve a primeira ressurreição. Onde houve a primeira ressurreição, porque ele levou nossos pecados todos na cruz. Né? Tá? Então, apoia, né, um estudo mais aprofundado aqui do Apocalipse 20, né, do milênio, ele tende para a interpretação do amilenismo. Não a ausência de milênio, como o nome indica, mas um milênio não literal e físico, mas espiritual, onde a igreja cresce no mundo, a moral é observada, até que Satanás seja solto, seduza novamente as nações com o paganismo e a imoralidade. A segunda vinda de Cristo é definitiva e o arrebatamento dos santos será um evento único, tá? E após isso se dará o juízo, tá? Então o arrebatamento é um evento único e vai acontecer no último dia. O arrebatamento vai acontecer no último dia, tá? Então aqui a gente termina, né?
parar por aqui, tá? Você vê que das 3 perguntas que nós fizemos no início, né? O único que a gente encontra a resposta mesmo é o amilenismo, né? Porque o obstáculo do amilenismo era a ressurreição, mas e os que foram ressuscitados na primeira vinda? Eles não estão por aqui andando, né? Os cristãos que já morreram no Senhor, né? Não, mas é uma ressurreição espiritual, né? Eles passaram por essa ressurreição. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou tirar aqui.